aí pessoal, salve salve. Continuando aqui com o vídeo, né, agora vai ser a parte 4, né. É tipo a série, né, a série dos gostos que eu tô fazendo agora. Só muda o assunto, que é diferente. Então bora lá, vocês verão agora a parte 4 de zagas antigas que perderam rendimento entre 2019 a 2025. Então assim galera, bora lá, 352 aqui de novo. Mais uma zaga aí que eu quero mostrar pra vocês. É essa zaga aí, né, de exploradores com viajante, né. E os volantes são os guarda, o compositor e mago que eu usei na época, né, do vídeo. Aqui era um caçador, né, mas pode tanto funcionar com caçador e malandro. E o ataque justamente, né, era o que você já conhece, 2 pancadas, né, que eu usei lá no vídeo. Então assim, nessa zaga aí da 352, né, eu gravei o vídeo lá em 2023, né, acho que muitas das zagas que eu falei até agora são de 2020, né, 2023 aí, né, pra vocês verem, né, que são assim, muita quantidade. Agora essa aí, 2 exploradores com viajante, velho, assim, eu já joguei assim, né, algumas vezes com essa zaga aí, né. Hoje em dia eu não acho que eu não jogo muito assim, né, pelo fato de não ter cortar assim ataque rápido, né. Agora pro chuveiro ali você tem que, né, fazer uma certa pressão, né, para não deixar o cara cruzar, né. Agora sim, lá no vídeo, né, eu usei esses 2 guarda mesmo aí de volante, né. Então assim, em modo geral, cara, essa zaga era muito eficaz, velho. Essa zaga era muito eficaz na 352. Então assim, cortava ataque rápido. Cortava muito ataque rápido facilmente. E se você usasse 2 pancadas aqui, ó, de volante, né, eles desciam e cortavam o chuveiro, né. Aí depois de um tempo essa zaga não funcionava por nada. Depois de um tempo começou a oscilar, né? Começou a oscilar essa zaga aí. Aí tanto que teve um tempo, né, que não funcionou por nada essa zaga aí. Depois de um tempo. Aí hoje em dia essa zaga voltou a funcionar. Hoje em dia essa zaga voltou a funcionar. Agora sim, né, aquela coisa, né, com menos eficiência. Voltou a funcionar essa zaga aí. Agora com menos eficiência. Porque assim, só que de qualquer jeito, galera, de qualquer jeito hoje em dia assim é meio assim inviável você jogar sem uma pancada na zaga. É o caso dessa zaga aí. Então assim, hoje em dia se tornou inviável você jogar sem uma pancada na zaga, né? Porque não só pelo anti-chuveiro, quanto pelo passe pro lateral, né? Pro ala. Então assim, em algumas formações isso é até que possível de fazer. Isso é possível até em algumas formações. Só que assim, tem que fazer muita pressão e matar o jogo rápido. Você tentar ganhar rápido o jogo, tem que fazer muita pressão e tentar ganhar o jogo rápido. Porque em algumas formações isso é até possível de fazer. Agora, né, as duas ocasiões é isso, dessa zaga aí. Então assim, voltou a funcionar com menos eficiência em 2025. 4-3-3 aqui mais uma vez com essa zaga aí, né? Essa zaga é outra que também não funciona, né? Esse time é de 2020 também, né? Mais uma para vocês verem, né, que eu falei, mais uma de 2020, esse time aí, né? Tinha justamente esses 2 comandantes aí no meio e o major centralizado, né? E na zaga também não tinha pancada, né? E novamente o arrombador aqui, ó, na zaga, explorador, guerreiro, guarda também, né? Time de, assim, dá pra ver que é um time assim de bastante, né, marcação, né, e posse de bola ali também, né, saída de bola. E aqui também era um caçador, né, mas podia dar certo também tanto com o malandro ali e o demolidor já tá ali, né, no ataque, né. Então, assim, eu também vi esse time lá no YouTube. Acho que foi lá no canal do Maírto. Do Maírto, lá no canal dele de Score Might Galaxy. Eu acho que foi no canal dele que eu vi essa zaga aí. Acho que foi outro, não lembro não.
Então assim, né? Eu não sei, né, se de algum de vocês tivesse coragem, né, de jogar com esse time aqui em 2025, né? Cara, eu tenho coragem sim. Eu tenho coragem sim de jogar desse jeito aí em 2025. Provavelmente também é sofrer, né? Porque não tem pancada na zaga. Então eu teria que fazer muita pressão para o cara não deixar cruzar, né? Porque se deixar já era, né? E esse meio campo também é lento. Então assim, cara, esse time é um tipo de time que... É um tipo de time que fica trocando o quê? Trocando 1000 passes para você fazer um golzinho e você tomar um gol logo em seguida. Esse tipo de time é esse. Então assim não funciona. Não funciona, pois se bobear você dá até passar raiva ainda com esse time aí. Então assim, eu teria coragem, né, de jogar com esse time. Agora, né, o que eu falei, iria sofrer um pouco, porque o ataque até vai. O ataque até vai. Agora esse meu campo, a zaga aí, né, que vai ofuscar muito. Voltando aqui, né, pra 4-2-3-1. 4-2-3-1 aqui também tem essa certa zaga aí, né? De 2021. Essa zaga aí, junto com o time, né? Então que tinha esses dois exploradores aí, né? O guarda intruso também. Dinâmico e comandante ali, né? Nos volantes. E justamente essa linha ofensiva, né? De 3, né? Atirador, mago e um outro intruso. E o malandro ali de atacante, né? Eu vi esse time aí no Facebook, né? Eu tava olhando as postagens lá antigas lá daquele grupo, né? Lá do Facebook lá, e vi acabando essa zaga aí, né? Junto com o time também. Cara, assim, esse time também é a mesma coisa que eu falei em uma zaga aí que eu falei. É a mesma coisa. Esse time aí pra atacar funciona. Agora pra defender não. Pra defender esse time aí não funciona. Porque basicamente só o guarda e o comandante, né? Só o guarda e o comandante ele defendem. Só quem defende nesse time aí é o comandante e o guarda. Porque o resto vai correr tudo por ataque, né? Esses dois exploradores aí vai avançar. O intruso também tem vezes que vai avançar também, né? O dinâmico também. Todo mundo avança aí. Então assim, o comandante e o guarda só são os únicos que defendem nesse time aí. Por isso que pra defender não funciona, né? E dependendo dos adversários, né? Não funciona também, né? Porque pelo visto, se o cara ficar com a bola já era. E dá mais outra coisa, né? 3-5-2. Se vir cara 3-5-2, né? Daquele chuveiro fular, já era. 4-3-3 aqui. 4-3-3 aqui de novo, né? Mais um dela, né? Mais uma zaga dela antiga. De 2021 também essa zaga, né? Então, né? Explorador, pancada, protetor e invasor, né? Essa zaga aí era uma parecida. Uma parecida que eu também mostrei em uma das partes, né, que eu fiz daí, né, da parte 1, 2 ou 3, eu não lembro. Tem uma que é parecida com essa aí, né? Acho que o que só muda ali é o invasor, eu acho. E, né, o malandro, pancada e protetor ali no meio. E jato, intruso nas pontas e o criador centralizado, né? Então assim, hoje em dia dá até pra jogar, né? Dá até pra jogar com esse time aí, agora que eu falei. Provavelmente perdeu eficiência. Perdeu eficiência, né? Perdeu rendimento. Porque de 2021 pra cá, já faz uns 4 anos desse time aí, né? E também acho que não deve funcionar muito, igual que eu falei naquela zaga parecida com essa aí. E ainda mais que antigamente, né? Antigamente o lateral ele era mais próximo da zaga, o lateral. Ele era mais próximo da zaga, né? Porque os laterais eles costumavam
cortar contra-ataques, né? Só que assim, hoje em dia mudou, né? Hoje em dia, claro que mudou. Muita coisa mudou nesse time aí na zaga. Porque hoje em dia você coloca o invasor aqui, ó, na lateral, né? Porque basicamente ele vira um ponta. Ele vira um ponta ali. É a mesma coisa com os exploradores. A mesma coisa tá acontecendo com os exploradores. Vira basicamente ponta ali, né? Quando você coloca na lateral. 3-4-3 aqui, galera. 3-4-3 aqui. Com essa zaga aí, ó. Né? De Major, Invasor e Protetor, né? Também. É de 2022, né? 2022 esse time aí. Atirador, 2 guardas e o mágico ali, né? No meio campo. E 2 manos ali. Mano de caçador e trovão centralizado, né? Então 3-4-3 aí de 2022, né? Dá pra perceber, né, que essa zaga aí de Major, né, Protetor, né, cara, é a mesma coisa, velho. A mesma coisa que eu falei na outra lá, né, nesse vídeo. Eu não sei se você tem coragem, né? Coragem de você jogar assim até hoje. Eu tenho, né? Se bobear aí, eu acho que eu posso até jogar com esse time aí na arena agora, né? A gente já percebe, né, o comportamento assim mudado, né, dos jogadores. É a mesma coisa desse time aí, né? Que de 2022. Então assim, coragem se você jogar nesse time aí, né? Nessa época ainda o Major ele ainda valia alguma coisa. Nessa época que o Major ele ainda valia alguma coisa. Mas ainda assim era meio assim, era meio ainda loucura você jogar com ele aqui, ó, na zaga, né? Porque assim, se for para lateral lento, né, que seja pancada, né? Que seja pancada. Porque pelo menos, né, vai cortar o chuveiro, né? O gol de cabeça, pelo menos vai cortar o chuveiro. Assim, agora assim, o Major ele não vai ganhar quase de ninguém na corrida, né? E ele não vai cortar também muito chuveiro, né? E a mesma coisa do Protetor. A mesma coisa ali o Protetor, né? A mesma coisa ali. Porque, então assim, eu falo isso porque o jogo antigamente ele tinha uma certa malandragem. Tipo assim, acredite ou não, mas o guarda e protetor, eles poderiam assim vencer o ligeiro na corrida. Acredite ou não, o jogo antes tinha certa malandragem. Só que assim, hoje em dia isso é quase impossível, né? Hoje em dia assim é quase impossível isso, né? Porque ao invés de ficar correndo atrás, né, e sofrendo com o protetor e guarda, né, colocando a mão na frente deles. Beleza, pessoal, mais uma zaga aqui da 4-4-2. Essa aí, né? Essa aí da 4-4-2, né, que, né, tinha esse protetor, intruso, o viajante e guarda na zaga. E no meio campo, né, o meio campo assim, meio pesado ali no meio. E guarda explorador. É mesmo, explorador aqui, ó, na lateral do meio campo. E justamente, né, eu já joguei com o explorador aqui ano passado, né, tanto que foi até uma sugestão do Henry, né, caso ele ainda lembre ainda. Eu fiz ano passado, era 2 explorador aqui. E esse time é de 2019, 4-4-2 de 2019, né? Então assim, né, pra você saber se essa zaga, né, se essa zaga funciona ainda não, né? Se essa zaga funciona, ou você faz 2 ataques, 2 gols, ou você perde. Então assim, não sei se vocês entenderam aí, né, se dá funciona ou não. Ou você faz 2 ataques, 2 gols, ou você perde.
Ainda mais, né, que esse time aí deu pra perceber que é mais pra defesa, né? Porque tá com esse pancada aqui, né? O comandante aqui. Agora o comandante aí, como eu falei, né? Talvez atrapalhe, né? Na hora de defender. Então assim, aqui também era um intruso. Eu tive que colocar aqui o malandro, né? E era demolidor intruso. Agora, né? Tive que adaptar aqui e coloquei demolidor e malandro mesmo. Então assim, eu acho que esse time aí pra atacar funcionava. Agora para defender, acho que para defender eu acho que não muito. 3-5-2 aqui, galera, 3-5-2, né? 3-5-2 aí, cara, para quem é da época, né, do canal do Mu, né? Para quem é da época do canal do Murilo, né? Do Mu Games, né, de que eles postavam muito, né, os vídeos lá no canal dele, né, 2020, né, do Mu Games, Murilo, né? Ele tem esse time lá dele, né, para quem for da época do canal dele, né? Eu não sou, né, porque eu não jogava ainda. Eu só vim conhecer o canal dele muito tempo depois. Então assim, essa zaga de 2020, né, com dois comandantes ali de volante, né, e esse justamente de jogar com esse ataque, né, pancada de comandante. Eu também joguei com algumas vezes, né, durante um período dos jogos aí. Hoje em dia eu não jogo muito mais não, né? Acho que só meio assim raro jogando assim, né? Porque o meu estilo de jogo também mudou bastante. Então, né? Eu não jogo muito mais assim não. Então assim, 3-5-2 aí, né? 3-5-2 aí de 2020. Ele jogou muito com esse time aí dele, lá em 2020 justamente, né? Então assim, hoje em dia não funciona mais, né? Hoje em dia essa zaga aí não funciona mais, né? Até porque na época acho que só funcionava só pra ele, né? Eu acho que só funcionava só pra ele. Porque assim, a ideia desse time, né? A ideia aí desse time não era se defender, mas justamente atacar de forma letal. Só que assim, depois ele começou a jogar assim, ó, com esse demolidor aqui, né? Com esse demolidor aqui centralizado e uns dois pancadas aqui, ó. Dois pancadas aqui de volante. Ele começou a jogar assim depois, né? Ele começou a jogar assim depois, com esse demolidor centralizado e dois, né, pancada ali de volante. Agora esse time aqui, ó. Agora esse time aí, né? Esse time aí de três comandantes funcionava para atacar. Funcionava para atacar. Agora para defender não. Funcionava para atacar. Agora para defender não, né? Tanto é que se jogar assim, né? Se jogar justamente hoje em dia, né? Se vai assim, sentir a diferença. Né? Tanto é que tem aquela tática, né? Tanto é que tem aquela tática, né, do demolidor, né, centralizado aqui, ó. Demolidor centralizado, né, no meio da zaga da 3-5-2. Essa tática também é de uns 5 anos atrás, né? E já teve tempo que não funcionou também. Essa tática de colocar o demolidor centralizado ali, né? E eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro na vez que parou de funcionar, acho que foi 2023, né? Acho que foi 2023, eu acho. Então assim, voltou a funcionar essa tática também de colocar o demolidor centralizado. Agora sim, só essa tática aí só funciona só funciona na 3-5-2 e 5-2-1-2. Se você for usar essa tática aí lá na 5-3-2 não funciona. Só funciona na 5-2-1-2 e 3-5-2. Agora na 5-3-2 não funciona essa tática de colocar o demolidor centralizado.